Olá, gente, mais uma vez aqui, e como eu digo sempre, o objetivo do canal é transmitir para você a Bíblia pela Bíblia, sem invenção, sem fantasia, sem misticismo, para que você tenha a compreensão exata de como Deus trata conosco e como nós vamos aprender isso. Somente pela Bíblia. Eu fico perplexo que hoje existam pastores, pelo menos se dizem pastores, e que têm um grau de conhecimento muito vasto, porém, eles agora deram para querer desacreditar a Bíblia. Eles aceitaram pela Bíblia, aprenderam pela Bíblia e agora dizem que a Bíblia é arcaica, que tem que ser reformulada, reescrita. É muito estranho isso, né? Nós não podemos ver isso com bons olhos, porque uma vez destruindo, se é que isso seja possível, né? A Bíblia, coisa que já tentaram muitas vezes e não conseguiram, a própria França, antes da queda ali da Bastilha, se não me falha a memória, por aquele período ali, 1789, por aí, eles tentaram também riscar Deus da pátria. Eles decretaram a não existência de Deus e promoveram a pátria como a deusa da razão. E o preço que eles pagaram foi muito caro por isso. Isso não é invenção minha, não. Isso é história. Está nos livros, tá bom? É só você olhar lá. Revolução Francesa, 1789. Mas aqui o caso não é esse, né? O caso aqui é mostrar para vocês que a Bíblia é de total importância para aquele que quer viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. E somente por ela poderemos aprender como Deus trabalha, como Deus age com o seu povo, tá? Agiu ali com o povo de Israel e hoje também trata com a igreja. Não é diferente, irmãos, porque Deus é o mesmo, tá? Ah, mas nós estamos no tempo da graça. Sim, realmente, estamos na graça, mas nós vamos encontrar no Novo Testamento várias advertências para que nós não venhamos a negligenciar, não é? Negligenciar essa salvação, porque tudo tem um preço, não é? Se nós recusarmos em aceitar, se nós rejeitarmos esta tão importante salvação, isso terá um preço para todos sobre a face da terra. Então eu gostaria de falar sobre um assunto aqui, porque hoje nós vemos em muitos templos ditos evangélicos, muitas denominações, umas réplicas, se é que podemos chamar de réplica, porque está muito longe da realidade da Arca da Aliança, tá? Não é a Arca de Noé, não, a Arca da Aliança, aquela que Moisés fez, né, de madeira, depois cobriu ali com ouro, e sobre a arca havia a tampa do propiciatório, onde ali havia ali os querubins e tal. Então, hoje em dia você encontra muito isso nos templos ditos evangélicos, o que é um erro grande. Por quê? Porque isso não existe para a igreja, tá? É uma prática judaica, que para eles a arca tinha um significado,
porém até eles mesmos não têm mais a arca e nem vão ousar fazer uma, porque a arca se perdeu, digamos assim, no tempo do profeta Jeremias, quando ele, sabendo da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, reza aí a história que Jeremias ocultou a arca e até hoje ninguém sabe o paradeiro da arca da aliança. Então hoje se fazem algumas cópias mal feitas dessa arca e colocam nos templos ditos evangélicos. Só que isso, irmãos, se chama idolatria, tá? Infelizmente. Porque de forma alguma nós temos referência no Novo Testamento desse tipo de prática. E quando alguém tentou induzir a igreja, aqueles que se convertiam ao Senhor, as práticas do Antigo Testamento, perdão, como circuncisão, a guarda do sábado, a proibição de comer certos alimentos, Paulo foi radicalmente contra, porque não permitia que se fizesse desta maneira para que a fé cristã, ou cristianismo, como queiram chamar, se tornasse uma seita do judaísmo. Mas voltando ao assunto da arca, vamos aqui. Nós sabemos que a arca ela existiu, tá? Moisés foi aquele que fez a arca, e durante muito tempo o povo de Israel eles tinham uma certa relação com essa arca, porque a arca ela representava a presença de Deus. E sempre quando Deus ali, durante a caminhada do deserto, a presença de Deus descia ali sobre a arca, e ali Deus falava, né, com Moisés nos assuntos pertinentes ali ao povo de Israel. Porém, no tempo do profeta Eli, a arca ainda estava ali sobre o poder de Israel, né? E aí o que aconteceu? Nós vamos começar aqui no versículo 10 do primeiro livro de Samuel, tá? Versículo 10 do primeiro livro de Samuel, e nós estamos aqui no capítulo 3, e nós vamos ler aqui no versículo de número 11, tá? Para nós ganharmos mais tempo. Samuel ouviu o Senhor falar, chamá-lo outras vezes, mas ele não entendeu. Mas aí o profeta Eli disse, quando o Senhor te chamar novamente, aí você vai falar dessa maneira, né? Fala porque o teu servo ouve. Então aqui no versículo 11, nós vamos encontrar assim: E disse o Senhor a Samuel, eis que eu vou fazer, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus servos, os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, os filhos de Eli era um sacerdote que tinha ali a responsabilidade
de cuidar da arca e de todo aquele sistema ritualístico que envolvia a religião judaica. Só que os filhos de Eli, sacerdotes, estavam procedendo de maneira indigna, fazendo coisas totalmente censuráveis, e o profeta, ou melhor, o sacerdote Eli, sabendo dessas coisas, não tomava uma posição, né? Não punia, não repreendia os seus filhos. Então Deus chama à noite Samuel, que ainda era um rapaz, né? Um menino, e avisa Samuel. Então você vê que o ministério de Samuel já começa muito cedo, né? E avisa a Samuel que iria punir a casa de Eli por causa dessas atitudes, né? E aí vamos dar continuidade. Versículo 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Lembrando a vocês que aqui era o tabernáculo ainda, não tinha o templo, tá? O templo ele foi construído posteriormente no reinado de Salomão, o primeiro templo. Então nós estamos falando aqui daquele tabernáculo que foi construído por Moisés, não é? Então vamos lá. Então chamou Elias Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor. Quer dizer, Eli constatou, né? É o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, quer dizer, não tinha outra saída. Deus falou que ia fazer e que não ia adiantar mais recorrer, espiar, fazer mais nenhum sacrifício, porque Deus ia fazer algo. E olha só, Deus disse que ia fazer algo que quem ouvisse, as orelhas iam tinir, né? Então, a coisa não ia ser fácil, não. E aí crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então agora nós vamos passar ao capítulo de número 4, onde nos fala que a arca foi capturada pelos filisteus. Então o que aconteceu? O povo de Israel ele entra em disputa, né, com os filisteus. Então você fica vendo aí que essa questão aí da faixa lá, né? Essa daí que estão brigando lá, né? A gente fica até com cuidado de falar o nome, porque agora é tanta censura que só Jesus na causa, né? Mas aí os filisteus, eles habitavam ali em Gaza, e o que aconteceu? O Israel constantemente estava em batalha com eles. E aí eles começaram a batalha, aqui no versículo 2, né? E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, tá vendo? Da tribo de Israel. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Então, quer dizer, Israel estava acostumado a fazer batalhas e ser vitorioso. E, por muitas vezes, a arca da aliança, ela esteve à frente, juntamente com o exército de Israel.
Então, o que que eles deduziram, né? Aí nós vamos ver aqui, ó. Eles dizem assim: tragamos, ainda no versículo 3, tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então veja bem, eles queriam a presença da arca, porque assim eles obteriam a vitória. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, quer dizer, quando o povo soube que a arca estava no arraial, isto é, no meio do exército, o povo jubilou, porque falou: agora os filisteus vamos ver o que vai acontecer, eles vão correr agora. Vamos para o verso 6 para ver se foi isso que aconteceu. Aí diz assim: e os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, porque era conhecido, né, das nações os feitos que Deus havia feito através do povo de Israel e a presença da arca, né? E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Isso porque os filisteus eram politeístas e acreditavam que também o povo de Israel fosse do mesmo jeito, né? Aí eles diziam assim: estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos, aí eles começaram a dizer entre eles, né? Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Quer dizer, deu aquele, né? O capitão deu aquela palavra de incentivo, né? Vamos lá, vamos guerrear, vamos ser homem aqui, vamos encarar esse negócio aí. Mas aí vamos ver o que deu, né? Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel. Agora presta atenção, irmãos. 30.000 homens de pé caíram, morreram. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Está vendo aí? Quando nós falamos que não se deve brincar com as coisas de Deus. Aí você vai me dizer: mas isso é lá no Antigo Testamento. Irmãos, mas Deus continua sendo o mesmo. Apesar de hoje nós estamos no período chamado da graça, nós temos várias advertências para não brincarmos com Deus, para não brincarmos com as coisas do Senhor. Né? E aí não para por aí, não. Eli também morreu. Aí no versículo 12 você lê assim: então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Os caras apavorados, irmão. A arca de Deus agora na mão dos filisteus. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse:
que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, porque já estava morta. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Bem, nós lemos todo o texto para você conhecer todo o contexto histórico, né? Agora vamos aqui. Então você viu que a arca, que representava a presença de Deus, a arca original, a arca da aliança, estava no arraial. E todos eles acharam que por causa disso iam obter a vitória. Mas, irmãos, entendam uma coisa. Não adianta usar as coisas de Deus como talismã, tá? Como como assim com superstição, né? Achando que aquele objeto vai trazer alguma proteção. O que fazia com que Deus desse a vitória não era a arca, era a presença de Deus. Mas como que a presença de Deus poderia estar com eles se o povo estava na desobediência? Se a casa de Eli, os sacerdotes que tinham o dever de cuidar da arca, estavam fazendo coisas horrendas. Se você ler o texto anterior a esse aqui, você vai ver o que estava acontecendo. Eram coisas abomináveis, coisas que jamais deveriam acontecer, e os sacerdotes estavam praticando aquilo. E Eli, que era, no caso aqui, o cabeça, né, deveria tomar uma posição e não tomou. Então a arca de Deus não servia de nada. A proteção estava em eles obedecer ao Senhor. Então, não adianta você criar um talismã, uma coisa, uma superstição em cima de algum objeto, achando que aquilo vai te livrar, que aquilo vai te guardar, que aquilo vai te proteger, se você não está fazendo a vontade de Deus. E olha que Deus agiu de uma maneira terrível, porque puniu toda a casa de Eli. Morreram os filhos, morreu Eli, morreu a nora, né? E até o povo sofreu as consequências, que a mortandade foi grande, como você leu aqui, né? De quantos aí morreram por causa dessa desobediência, dessa iniquidade,
dessas atitudes, né, dos filhos de Eli. Então nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos a fazer desses objetos um talismã, achando que porque nós temos aquele objeto, Deus vai nos guardar. A proteção de Deus está na sua obediência, na sua fidelidade a Deus, a sua palavra. Não é no dízimo, não é na oferta, não. É na obediência à sua palavra. Deus exigia uma santidade do seu povo que eles não estavam vivendo. Os sacerdotes não estavam vivendo. E aí a arca ia servir de quê? Nada. E Deus entregou eles na mão dos seus inimigos, na mão dos filisteus. Porque as pessoas se enganam com Deus. Deus não vai se deixar enganar, irmãos, por sacrifício, né? Porque, como ele disse aqui, que não adiantaria aqui, ó, no versículo de número 14, ó, porque jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Tá vendo? Deus não iria mais aceitar, não vou mais aceitar, eu vou punir. Então, mesmo Deus lá do Antigo Testamento, não mudou não, Deus continua sendo o mesmo. Hoje nós estamos vivendo um período da graça, mas nós temos advertências várias no Novo Testamento para nós não brincarmos com as coisas de Deus e nem fazer das coisas de Deus talismã. É igual a Bíblia. A Bíblia, tem muita gente que pega a Bíblia, né? Aí coloca ela aberta dentro de casa no Salmo 91. Por quê? Você acha que o diabo tem medo do Salmo 91? O diabo não tem medo de Salmo 91 coisa nenhuma. Vai lá para a tentação de Jesus. Vai lá para a tentação de Jesus. Lá em Mateus. Né? Mateus. Nós vamos aqui, ó. Batismo de Jesus. Jesus é tentado. Está aqui, ó. Né? Você repara o que o diabo usou para tentar a Jesus. Quando ele diz aqui, ó, se tu és o Filho de Deus, Mateus 4, versículo 6, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Da onde que o diabo tirou isso aqui? Fala para mim. Da onde que ele tirou isso aqui? Vamos ver? Vamos ver da onde que ele tirou? Cadê aqui? Livro dos Salmos. Salmo. Vamos aqui para Salmo 91. Você já leu o Salmo 91? Conhece? Salmo 91? Vamos ler Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Está vendo o que o diabo está usando para tentar Jesus? Salmo 91. Então tu acha que o diabo tem medo de Salmo 91? Não, nenhum. Ele tem medo do Salmo 91 quando você aplica o Salmo 91 na sua vida. Aí o diabo vai ter medo. Porque como está escrito no versículo 1 do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar respaldado pela Bíblia, pela palavra de Deus, em obediência, né? Isso é se esconder, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo, na sua palavra.
Jesus sempre disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Você está entendendo como é que é a palavra de Deus? Como é que a coisa funciona? Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, aí você pode ficar despreocupado. Não tem problema não, o diabo não vai te fazer nada não. Agora, se você é uma pessoa que diz servir ao Senhor, mas você fica aí andando igual ao mundo, aí, meu filho, pode botar 500 Bíblias ao seu redor que não vai resolver o seu problema, não. Porque não é assim, eu já falei, a Bíblia não é magia, não. A Bíblia não é magia, não é feitiçaria, a Bíblia não é um talismã. Não adianta botar debaixo do braço, não adianta botar aberta no Salmo 91, debaixo do travesseiro, no bolso. Ela tem que estar no seu coração e na sua vida. Jesus falou assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, tá vendo qual é a diferença? Então, as pessoas, elas atribuem a objetos uma coisa que eles não podem fazer, que é proteger. E eu vejo aí denominações ditas evangélicas, ditas, né? Porque não é evangélica. Porque se eu fico dando rosa para você, se eu fico te dando vassoura ungida, se eu fico te dando lenço ungido, se eu fico te dando pedra de Jerusalém, se eu fico te dando folha da oliveira, se eu fico te dando água do poço de Jacó, se eu fico com essas práticas, eu estou alimentando você justamente com esse sincretismo religioso. Quer dizer, você vivia no mundo professando lá uma fé que te dava um monte de patuá, de talismã, e de guia, e de não sei o que e tal, e você guardava tudo aquilo como uma proteção. Agora você vem para o Evangelho, você recebe a palavra de Deus, e quando você chega lá, o camarada que está lá se dizendo pastor, bispo, apóstolo, faz a mesma porcaria. Fica enchendo você de um monte de objeto, como se aquilo fosse proteger você, fosse proteger a sua casa, fosse guardar a sua casa, aí você bota, né? Antigamente você botava uma ferradura, um olho de boi, né? Atrás da porta, uma espada do São Jorge, ou você colocava, sei lá, uma guia, um cordão, uma oração, uma reza, né? Agora você vem, aceita Cristo e continua do mesmo jeito. Só que agora mudou. Agora você usa o feijão, você usa o lenço, né? A camisa suada do apóstolo, você usa a pedra que veio da oliveira, da oliveira, de Jerusalém, a folha da oliveira, usa a água do Mar Morto, usa a Bíblia, né? Como patuá. Quer dizer, mudou o quê? O que você aprendeu de Bíblia? Nada. Você continua ainda com a mentalidade de antes, quando você não conhecia a verdade. Você continua pensando do mesmo jeito. Então você tem que entender o que é a Bíblia, como as coisas funcionam no reino de Deus. Não é da maneira que muitos dizem por aí. Sabe por que esses camaradas ficam inventando essas coisas? Porque é mais fácil levar você a carregar um patuá do que fazer você obedecer à palavra de Deus. É mais fácil carregar um patuá do que viver em santidade. O cara está lá com 2, 3 mulheres e o pastor está dizendo, né? Até o irmão Edinho, ele não vai ver isso aqui, né? Aí ele dizia que o camarada chegava lá no templo do cara, aí o cara, levanta a mão, diga, eu sou abençoado. Aí o cara lá, eu sou abençoado.
e a mulher de um lado e a amante do outro, né? E o cara, eu sou abençoado. Não é que abençoado nada, rapaz. Ai, consertar a vida, né? Então é esse negócio. Eles vão ensinando as pessoas desse jeito e as pessoas vão achando que isso é fé em Deus, fé em Jesus, achando que esses objetos vão livrar eles de alguma coisa. Irmãos, você é livre pelo Senhor quando a sua fé está em Deus. A sua fé está perfeita em Deus. Porque fé todo mundo tem. Chegar para qualquer um e perguntar, você tem fé? Ele tem. Em quem? Muitos vão até dizer assim, em Deus, em Jesus. Mas como que ele está vivendo? Eu não estou aqui dizendo que eu sou o santarrão, o perfeito, não é isso. Mas existe uma diferença entre você errar e você viver no erro. Então a pessoa diz que teme a Deus, que ama a Deus, que crê em Deus, mas não conserta a vida, não muda. Continua vivendo daquele jeito. E às vezes dizendo que é evangélico. Como assim? Como que você é evangélico? Porque a palavra evangélico vem de evangelho. Quer dizer, se eu sou evangélico, eu tenho que fazer o que está no evangelho. Então, se eu vivo uma vida desregrada, promíscua, adúltera, como que eu sou evangélico? Como que eu estou vivendo no evangelho? Aí eu posso usar patuá até no fio do cabelo. Não vai resolver nada. Nem Salmo 91, nem 23, nem Salmo 1, que é um salmo que ensina muito, né? Salmo 1. Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí sim, quando você para de andar segundo o conselho do ímpio, quando você para de se deter no caminho dos pecadores, quando você para de se assentar na roda dos escarnecedores, e aí você começa a buscar, a ter o seu prazer na palavra do Senhor e meditar na sua palavra de dia e de noite, aí o que vai acontecer com você? Agora vem a consequência, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Falou em dízimo? Falou em oferta? Falou em sacrifício? Não, falou em obediência. Falou em abandonar o pecado. Aí sim, quando eu faço essas coisas, consequentemente, as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida. Agora, os ímpios, quem é o ímpio? Quem pratica impiedade, quem vive no pecado. Ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí está onde? No Antigo Testamento, mas isso é uma lição que serve a nós, mesmo agora como igreja, porque aqui vem mostrar como Deus age com aqueles que dizem servi-lo, aqueles que dizem crer nele. Se você quer que as coisas aconteçam, a maneira é essa. Foi assim no Antigo e é assim no Novo. Não mudou nada. Se você for ler tudo aquilo que Jesus ensinou, você vai ver. Ó, Mateus 25. Eu gosto de mostrar, irmãos, eu sei, o vídeo fica longo, tem gente que não vê e tal, mas não tem problema não. O importante é ficar registrado aqui, tá? Se você vai ler ou não, aí é com você. O importante é estar aqui, ó. Mateus 25, 11.
Opa, peraí, não. Mateus 25, 11. Só um minutinho aqui. Voltando aqui, eu fiz um trocadilho aqui de texto, mas é Mateus 11, versículo 25. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Aí no 28 diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tá vendo? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está convidando você aqui a aprender dele, tá vendo? É a mesma coisa que está dizendo no Salmo 1. Nós temos que aprender com o Senhor, ter prazer na palavra do Senhor. Aí quando eu aprendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração, eu vou encontrar o quê? Descanso para a minha alma. Agora, o jugo do Senhor é pesado? Não, ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, é assim que a coisa funciona. Na Bíblia, no Evangelho, não tem superstição, não tem patuá, não tem fantasia, não tem gênio da lâmpada. É uma questão de ouvir a palavra e mudar o comportamento. A tua mente agora está renovada pela palavra do Senhor, você tem que mudar. Que é nesta mudança que Deus vai trabalhar. Quando você vai abandonando o caminho do pecador, do ímpio, deixando de seguir o conselho do ímpio, não se detendo no caminho dos pecadores, antes tendo prazer na palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite, aí virão as bênçãos sobre a sua vida. Não é uma questão de oferta, de dízimo, de dinheiro, não. É uma questão de obediência. Agora, é claro, né? Os lobos, aqueles que querem arrancar o seu dinheiro, ele diz que, não, você quer ser abençoado, tem que fazer o voto. De 10, de 100, de 1.000, de 10 mil, de 5 mil, tem que dar o aluguel, tem que dar a aliança, tem que dar o anel de ouro, tem que dar tudo para Deus te abençoar. Mas não é isso que você encontra na palavra de Deus, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque o tempo já foi, e eu volto a falar. Compartilha, dá o like, comenta. Será que é tão difícil assim? Já falei, a palavra está aqui. Agora cabe a você dar crédito ou não, porque a palavra não é minha. Eu só estou transmitindo. A palavra é do Senhor Jesus, é a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz seja com todos.